Oi, oi! Hoje vamos falar um pouquinho sobre arquétipos e tarô, dois conceitos que andam sempre juntos. Apesar de que o tarô foi constituído muito antes do surgimento da teoria dos arquétipos, que é do Jung. Então, uma teoria que surgiu no século XX. O tarô é uma produção cujos primeiros registros encontrados são do século XV. Olha quanto tempo a gente tem de distância, né? De uma coisa e de outra. Pela teoria dos arquétipos, Jung reformulou entendimentos sobre a compreensão do funcionamento humano. Então, para Jung, a gente tem uma psique que funciona com uma parte consciente, tudo aquilo que a gente sabe, pensa, atenta, né? Tem uma parte inconsciente, que são as coisas que ficam num ponto cego, vamos dizer assim, as coisas que eu talvez escape da minha compreensão, mas que elas estão ali presentes em mim e aí elas se conversam, né? Consciente e inconsciente se conversam principalmente pelos sonhos, né? Os sonhos são imagens que vêm do inconsciente e se apresentam e à medida em que a consciência está pronta, ela consegue captar e compreender adequadamente, né? Então a gente está o tempo todo nessa conversa consciente e inconsciente, é o que a gente leva para as nossas terapias, né? Para a gente trabalhar e ir ampliando a nossa consciência, a nossa personalidade. Mas o Jung formulou também uma terceira camada, que é a do inconsciente coletivo. E aí é um tecido compartilhado por todas as pessoas, porque ali tem estímulos, pontos vitais de sustentação do funcionamento humano. Então a gente tem os instintos, né? Fome, sede, dor, como a gente reage a essas situações, isso é instintivo, tá nessa camada coletiva. E aí a gente também tem os arquétipos, que são ideias, conceitos, são abstrações que estão também nessa mesma camada, só que elas se apresentam, né, nesses níveis da consciência em imagens. E aí a gente nunca tem uma imagem exatamente do arquétipo, porque para essa ideia subir e ser captada pela consciência, ela vem numa representação arquetípica. Então, é uma imagem arquetípica que vai representar essa ideia que está ali originalmente no inconsciente coletivo. Acontece que esse processo, primeiro, passa pela capacidade intelectual de uma pessoa que alcançou essa visão arquetípica e passa também pela capacidade estética de representar aquela imagem, né? Então, o melhor que pode acontecer é a imagem sugerir um caminho para aí sim cada pessoa ter a sua experiência arquetípica. E não é qualquer imagem que pode ser uma imagem arquetípica. Tem que ser uma imagem que promova na gente uma sensação, ao mesmo tempo ela tem que vir com um pensamento, que a gente acesse essa ideia, e a gente também seja comovido emocionalmente, porque tem um sentimento associado àquilo. Por isso que a gente fala em arquétipo da grande mãe, arquétipo do pai, né? Porque são ideias, conceitos abstratos, mas que vêm carregados, então, de um pensamento, a gente consegue elaborar, e também vem a carga emocional junto. Aquela imagem nos comove. Então, o tarô é um grande repositório de representações arquetípicas, por isso são elementos universais, né? Ideias universais que estão contidas ali. E quem aprende tarô também aprende a manejar essa linguagem. Então, aprende essa cadeia de significados associados a cada uma dessas representações arquetípicas. Cada carta, cada arcano é um mistério, porque é um encadeamento de significados. À medida em que a gente vai se familiarizando com o tarô, a gente é capaz de abstrair qual é a ideia arquetípica que estava lá embaixo no inconsciente coletivo. Qualquer que seja a representação arquetípica que a gente está lidando, qualquer que seja a imagem final, né, que a carta mostre para nós.
Então, vou dar um exemplo disso com uma sequência de cartinhas aqui, todas do mesmo arcano. Selecionei o arcano da estrela para vocês verem. A gente é capaz de reconhecer a mesma ideia, se a gente for no conceito da coisa. Apesar da imagem final ser diferente de um tarô para o outro. Então, olha só. Essa daqui é a carta da estrela no tarô de Marsella. Então, a gente tem uma mulher jogando água. Também aqui tem um rio, aqui tem um terreno mais firme. E a gente tem as estrelas todas no céu, porque está de noite. Então, a gente tem esses elementos comuns. A mulher, o feminino, né? A noite, então, esse momento da calma. A gente tem a água, que dá essa ideia do fluir da vida, a continuidade. E essa é uma postura de alguém que está esperando, e aí a gente tem a significação tradicional dessa carta, que é a confiança, né? Confiar na vida, confiar no bem, confiar no melhor, confiar em si mesmo, porque essa mulher está sem nenhum tipo de adorno, nenhum adereço, né? Ela com ela mesma. Então, essa é a mensagem original dessa carta, tá? Aí a gente vai para o tarô Rider-Waite-Smith, produção da Pamela Smith, e aí a gente tem uma representação mais estilizada. Estão presentes os mesmos elementos, mas quando a gente olha para essa carta, a gente é capaz de sintonizar com esse momento da calma, o noturno, né? Essa pessoa que está sem pressa ali, está despejando a água, então confiando nesse fluxo da vida, né? Quem despeja água também está regando. E aí, nessa associação simbólica, regar, colocar água, né, na sua vida. E aí, mais pra frente, a gente vai vendo outros tarôs e outras representações. Essa daqui já é um pouquinho diferente, apesar de termos também uma estrela aqui em cima. A gente também tem a figura feminina, né? Ela tá despejando alguma coisa que a gente vê aqui, uns cristais. E aí o cristal nessa associação também com a inteligência ordenada da Terra, né? Também é uma carta que fala dessa reordenação que vem depois dessa experiência da torre, né? Que é o arcano anterior, quando a gente está desprendido, então, daqueles fundamentos falsos, né? A vida ruiu porque ela não conseguia se sustentar naquilo que não era verdadeiro. Então, aqui a gente está se reconstruindo, né? Essa pessoa também está, sem nenhuma roupa, ela com ela mesma, então despida de tudo que não é próprio, né? E aprendendo a confiar nela mesma. Aqui também, esse daqui é o tarô do Osho. A gente tem mais uma vez uma figura feminina, a água, a noite, olha só, momento mais contemplativo, de calma, de pausa. E aí a gente também tem essa representação aqui no tarô das fadas. Olha, isso aqui é bem óbvia, né? A mulher no rochedo com um pezinho aqui na água, olhando as estrelas. Tem uma cena no filme Melancolia que é exatamente assim, e traz essa mensagem, inclusive, na narrativa do filme. A pessoa tentando se reconectar com a calma, com a ordem da vida, né? Com algum tipo de confiança para atravessar um dado momento. E aí a gente pode até, né, pensar nessas representações que a gente tem das imagens arquetípicas no cinema, porque a gente usa isso também, né? A cultura se apropriou desse conhecimento já. Mas eu queria trazer para vocês essa característica do tarô, né? Porque o tarô ele não vai ficar restrito a uma representação única, porque o importante não é a imagem final. O importante é o significado, essa cadeia de significados. Então, quando a gente lida com o tarô, a gente aprende o quê? Essa linguagem simbólica. A gente vai abstrair o conceito impessoal, né, do arquétipo que não está contido naquela imagem finalista. Por isso é muito importante a gente não pensar em ativar o arquétipo X ou Y se identificando unicamente com aquela representação, porque ela é limitada. Mas antes disso, a gente tem que perceber que existe uma ideia central ali do arquétipo que é virtual, né? Que é abstração. E é aí que a gente precisa chegar, tá bom? Então, eu queria compartilhar aqui com vocês, até porque a gente está com as inscrições para o curso de tarô abertas para quem quiser aprender essa linguagem maravilhosa
e entender como é que o inconsciente se comunica com a gente, até mesmo a partir das imagens do tarô, tá bom? Então, quem estiver com vontade de participar desse curso, é só me escrever, a gente organiza. Um beijo!